pouco aí sobre a semiologia destas articulações aí que compõem o tornozelo e pé, né? Fazer uma breve revisão anatômica e aí depois a gente vai falar aí do que é de importante a gente avaliar nessa região do corpo, tá? Quando a gente fala de tornozelo e pé, a gente tem que fazer uma relação muito íntima com o punho e mão. E existe essa relação mesmo. Eu, como acupunturista que sou, gosto sempre de falar o que a medicina chinesa sempre diz, que assim como é em cima, é embaixo no nosso corpo. E o nosso tornozelo e pé é um reflexo aí do que a gente tem no punho e mão, ou vice-versa, né? E a única diferença que a gente tem é que o tornozelo e pé precisa nos aguentar, ou seja, precisa aguentar o peso do nosso corpo, né? Precisa suportar o nosso peso. E ele também é crucial na locomoção. Perfeito? E a mão não faz parte da locomoção nossa, humanos, né? Faz parte nos outros mamíferos, quadrúpedes, macacos e tudo também, mas nós, seres humanos, utilizamos do pé, então é ele que vai suportar toda a nossa carga e tem estrutura para isso, mas é bem complexo, cheio de estruturas quanto à mão. Vamos começar falando dos ossos, tá? Aqui nessa caixinha de texto. Aqui nessa caixinha de texto a gente tem os ossos do talos e para frente, metatarsos e falanges. Antes deles, nós vamos ter a fíbula, que fica sempre do lado lateral, isso confunde algumas pessoas, né, principalmente no início, assim, familiarizando com a anatomia. Então, a fíbula é do lado lateral, a tíbia é do lado medial. A tíbia e a fíbula vão se unir distalmente, formando os dois maléolos. Então, olha só, essa pontinha da tíbia aqui é o maléolo medial, é o tornozelinho que a gente fala popularmente de dentro, né? Que faz parte da tíbia. O maléolo lateral faz parte da fíbula. E aqui entre os dois tem uma articulação que a gente vai falar, que é aqui também aquela sindesmose, que é uma articulação assim como tem entre o rádio e a una, né? Então aqui a gente tem as duas, a primeira grande associação, rádio e una também tem a sindesmose, assim como tíbia e fíbula. O único local do corpo, os únicos locais do corpo que tem essa articulação. Reparem que a fíbula termina mais baixo do que a tíbia. O maléolo lateral, que está aqui, ó, ele é mais baixo, mais inferior do que o maléolo medial. Tá? Isso isso gera uma particularidade também que a gente encontra lá na mão. Lá na mão, como a gente falou, e está aí nos vídeos anteriores, a gente tem um desvio ulnar muito maior, com amplitude muito maior do que o desvio radial. Lembram que a gente falou isso? E o principal motivo é que o rádio é que vai articular com o escafoide e o semilunar, na articulação radiocárpica. E a una, que vem do lado medial, ela não articula com os ossos do carpo. Tem, inclusive, um espaço articular aqui muito grande, por isso que permite tanto movimento. Para o lado lateral, com pouco de amplitude, o rádio, o processo tilóide do rádio, toca ali no escafoide, tudo, a gente tem uma limitação. No maléolo, é a mesma coisa. Se a gente virar o pé para dentro, fazendo a inversão, aqui ainda tem espaço que permite. Então a gente joga para dentro muito mais, como lá na mão a gente vai para o lado de dentro também muito mais. Se eu coloco para fora, rapidinho o talos vai tocar no maléolo. Então é muito mais limitado a eversão. Tá? Só algumas curiosidades mecânicas aí, para vocês entenderem essa semelhança. Então, nós temos o osso da tíbia, com o seu maléolo medial, o osso da fíbula com o seu maléolo lateral. Aí vem o talos, aquele primeiro osso que está escrito ali, ok? Esse osso aqui. Aonde a tíbia e a fíbula se articulam. Puf. A articulação de verdade, deixa eu apagar aqui, ó. Ela se dá
entre a tíbia e o talos. É aqui, ó. A tíbia que senta em cima dele. Assim como na mão, de novo, é só o rádio que articula com o escafoide semilunar. Então aqui tem o osso do talos. Este osso do lado medial. Por que eu sei que aqui é o lado medial? Porque a tíbia é medial e porque do lado medial a gente tem o hálux, né? O dedão, tá aqui, ó. Do lado lateral é o dedinho e é a fíbula. As referências que a gente tem. Então aqui do lado medial tem o osso navicular, que é esse aqui, ó. Embaixo do talos, que a gente não consegue ver, só vê essa pontinha dele aqui, ó. Ele estaria por baixo do talos aqui, assim, mais ou menos, ó. Lá embaixo é o calcâneo. Na outra imagem a gente vai ver melhor. Aí depois, lateralmente, tem o cuboide. E os três cuneiformes. O mais lateral, que está mais perto do dedinho. O intermediário, né, que é o intermédio. E o mais medial, que está do lado do hálux. Então, cuneiforme lateral, intermédio e medial. Está aqui os três. Após eles vêm os metatarsos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E depois as falanges, mesma coisa da mão. 5 falanges proximais, 5 falanges distais e apenas 4 falanges intermédias. Porque o hálux tem apenas a distal e a proximal, assim como o polegar. Perfeito? Então, esses são os ossos. Dos ossos, a gente precisa atentar ao maléolo medial, como eu disse para vocês, ao maléolo lateral. Aqui no pé, a gente tem essa pontinha aqui, ó, que o quinto metatarso faz, ó, que é a tuberosidade do quinto metatarso, também chamado de processo estiloide do quinto metatarso. Se vocês pegarem do maléolo lateral de vocês e indo lá para o lateral do pé, no dedinho, vocês conseguem sentir essa proeminência, tá? E aqui do lado medial também o navicular tem uma tuberosidade. O resto aí a gente consegue visualizar e tudo, sem grandes problemas de palpação, bem tranquilo. Esses são os mais chaves. Então, olha só, agora nessa imagem, eu tenho aqui o meu maléolo medial, que é a tíbia, a fíbula está lá atrás, não dá para ver. O talos, encaixando no maléolo, na tíbia. E eu tenho aqui todo o osso do calcâneo, aquele que estava lá por baixo, naquela imagem que estava de cima, né? Aqui o calcâneo. Pronto. Aí vem navicular. Esse é o cuneiforme medial. Primeiro metatarso. Falange proximal e falange distal. Beleza. Só uma outra visão aí para a gente ver. Tá? Aqui a gente vai ter um arco. Que o ápice do arco, vocês também conseguem palpar aí. Aquele arco medial do pé que a gente tem do lado de dentro. O ápice dele é um ossinho do navicular, que é uma tuberosidade. Bem no meio do pé. A gente tem esse ossinho também. Aí a gente palpa o navicular. As articulações, moçada, dos ossos do tornozelo e pé, vão ser, assim como na mão, aos montes, né? Assim que termina a tíbia, isso aqui é interessante, ó. Tíbia e fíbula, as duas juntas fazem esse contorno aqui, ó. Então, se eu fizer esse contorno aqui fora, é mais ou menos assim, ó. Faz um negócio assim e um negócio assim, ó. Entenderam o que eu falei? Esse aqui é o maléolo medial da tíbia, esse aqui é o maléolo lateral da fíbula. E aqui no meio está o talos. Reparem que os dois maléolos pinçam o talos. Chegam lá e beliscam ele, grudam. É assim que se chama, isso é a pinça bimaleolar. Essa pinça bimaleolar, que ela inclusive se movimenta nos movimentos de flexão plantar e dorsiflexão. Ela abre. Imagina meus dois dedos, olha aqui para mim. Maléolo lateral, mais baixo, maléolo medial. E o talos. Quando a gente faz dorsiflexão, eles se abrem. Quando a gente faz flexão plantar, eles fecham. Então, eles ficam abrindo e fechando assim, ó. Abre e fecha. Então, é literalmente igual uma pinça. E assim se chama de pinça bimaleolar. Tá? Que é o que dá
a articulação do tornozelo. E lembrando que a tíbia vai articular com o talos, literalmente, na articulação tibiotársica ou a articulação talocrural. É o nome dessa articulação, a primeira do tornozelo. Tá? Então, essa articulação talocrural ou tibiotársica é a articulação do talos com a tíbia, né, que vai gerar, inclusive, os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. E a partir daí a gente vai para as outras, né, articulações. Então, se vocês repararem, a gente tem a primeira articulação aqui, que é do talos com a tíbia. Depois, aliás, depois não, perdão, até antes nós temos aqui também a articulação tíbio-fibular distal, né? Entre a tíbia e a fíbula distalmente. Aí, moçada, o osso do talos vai articular com todos os outros ossos, aí vai embora para frente, né? O talos que está aqui agora, ele vai articular com o navicular e com o cuboide. E ele também vai articular com o calcâneo. E o calcâneo vai articular com o cuboide. E o cuboide vai articular com o navicular. E o cuboide articula com o cuneiforme lateral. O navicular articula com o lateral, com o intermédio e com o medial, que não dá para ver aqui. E depois cada um desses vai articulando com os metatarsos. E aí vão tendo as articulações do tarso, né? Que a gente consegue também identificar aqui, ó. Nós temos a articulação tíbio-fibular distal, depois a articulação talocrural ou tibiotársica. Aí depois vem a articulação entre os ossos do tarso, que vai ser isso aqui, ó. Se eu passar a imagem, aqui dá para a gente ver todas agora, né? Então, primeiro tem a tibiofibular distal e segundo a talocrural, né? Que são essas duas que a gente já destacou aqui. Tibiofibular distal e talocrural. Aí depois a gente vai nas articulações intertársicas, ou seja, entre os ossos do tarso, aquela que eu já estava dizendo. Do talos com o calcâneo, do talos com o navicular, do talos com o cuboide, do navicular com o cuneiforme medial, intermédio, lateral e cuboide, do cuboide com o cuneiforme lateral e com o quinto e quarto metatarso, o cuneiforme medial com o primeiro metatarso, cuneiforme intermédio com o segundo metatarso, e aí vai embora. Então, estas aqui primeiro, ó, entre os ossos do tarso, são as chamadas articulações intertársicas. Pronto, então aqui. Que são entre esses ossinhos do tarso. Quais são os ossos do tarso? Lá na mão eram 8, lembram? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezóide, captato e amato. 4 embaixo, 4 em cima. Aqui no pé são 7, é um a menos. Então tem o calcâneo, o talos, o navicular, o cuboide e cuneiforme intermédio, lateral e medial. 7 ossos. São os ossos do tarso. E esses ossos têm articulações entre eles, que são as intertársicas. Aí depois tem, que eu comecei a falar ali, ó, até parei que eu estava passando do ponto, que é a tarsometatársica, que são essas articulações dos ossos do tarso com os metatarsos. Aí sim, ó, cuboide medial, perdão, cuneiforme medial com o primeiro metatarso, cuneiforme intermédio com o segundo, cuneiforme lateral com o terceiro, e igualzinho acontece na mão, de novo, aqui o cuboide articula com os dois últimos, quarto e quinto metatarso. Lá na mão também o amato articula com os dois últimos metacarpos. Depois dessas articulações, vem as articulações entre os metatarsos, que é a intermetatársica, que acontece aqui proximalmente, ó, entre os ossos do metatarso um com o outro. E lá na frente, depois tem a articulação do metatarso com a falange, que é a metatarsofalangeanas. Ponto. Mais uma vez, depois vem as interfalangianas proximais, que tem 1, 2, 3, 4, 5. E depois as interfalangianas distais. 1, 2, 3, 4. Então tem muita articulação. Assim como a mão é uma região munida de muitas articulações e pequenos ossos. Só que esses ossos do pé são um pouco maiores, um pouco mais firmes,
O calcânio é um dos ossos mais densos do corpo. É uma pedra, se arrumar na parede, fura, né, de tão denso e pesado que ele é mesmo, porque é ele que sustenta em 70% do nosso peso, né, distribuído para os dois, claro. Perfeito? Aí vamos aos ligamentos. Os ligamentos, olha o tanto. Você vê na imagem, tem ligamento aí que você pode escolher, né? Fecha o olho e vê qual você quer, leva para casa. Mas a gente vai fixar aí no tornozelo, nos ligamentos colaterais laterais e nos colaterais mediais. Esta é uma visão lateral do tornozelo. Por que, professor, que você sabe que esta é uma visão lateral? Primeira informação é, como eu falei, a fíbula, que é do lado lateral, não é isso? Outra informação, esse é o quinto metatarso, é o do dedinho. Por que eu sei que ele é o quinto? Porque tem aquela tuberosidade aqui, ó. Os outros são todos retinhos. Então aqui eu estou do lado do dedinho, estou do lado lateral. Eu vou desenhar esse ligamento nessa imagem aqui, ó. Cadê? Aqui. Deixa eu apagar esse rabisco. Pronto. Eu vou desenhar para vocês entenderem. O ligamento colateral lateral. É um complexo de ligamento que fica do lado lateral do tornozelo. Que a gente vem falando desses LCL, que são os ligamentos colaterais laterais, e LCM, ligamento colateral medial, desde lá de cima do cotovelo. No cotovelo a gente falou dos ligamentos colaterais medial ou ulnar, ou colateral lateral ou radial, que fica lá. Tá? Aqui também, no punho, tem saindo da una, indo para o pisiforme, saindo do rádio, indo para o escafóide, os colaterais. Entre cada falanginha, articulação, também tem os colaterais. Tá? É como se fizesse assim, ó. Aqui tem um colateral lateral e medial. Como se fizesse, não, faz, tá? De todos, vou fazer de alguns aqui só para vocês verem. Tem colateral, medial e lateral em todas essas articulações. Só que os grandes é o que estão mais destaque, né? Então, do lado lateral, do lado da fíbula, vão ter 3 ligamentos que vão compor esse complexo lateral de ligamentos. Que são os ligamentos que são chamados de... Aliás, não é nem essa imagem que eu tenho que usar, não. Perdão, tenho que usar a imagem lateral, essa aqui, ó. Então, é um ligamento que se origina na fíbula e vai para o talos, anteriormente. Outro ligamento origina da fíbula e vai para o talos, posteriormente. E outro ligamento origina da fíbula e vai para o calcâneo. Então, eu tenho 3 ligamentos aqui. Um chamado de talo fibular anterior, os nomes vão estar escritos lá na frente, porque ele vem para frente. Talo fibular posterior e calcâneo fibular. Estão vendo que o ligamento, o nome dele já é onde ele se encontra? Calcâneo fibular. Talo fibular anterior. Talo fibular posterior. Então, moçada, do lado lateral, eu tenho esse complexo ligamentar chamado de ligamento colateral lateral, que são compostos por 3 ligamentos. Talo fibular anterior, talo fibular posterior e calcâneo fibular. Agora vamos para o lado medial. Está aqui, ó. Vou pegar essa imagem grande aqui, vai pegar o lado da tíbia. Aqui nós temos os ligamentos colaterais mediais. Onde? Da mesma forma, tem um que sai da tíbia e vai para o talos, chamado de tíbio talar anterior. Um sai da tíbia e vai para o talos, chamado de tíbio talar posterior. Um vai para frente e um vai para trás, anterior e posterior. Tem um que sai da tíbia e vai para o calcâneo, chamado de tíbio calcâneo. E um quarto, do lado de medial tem 4, que sai da tíbia e vai para o navicular, chamado de tíbio navicular. Esses são os 4 ligamentos que nós temos no tornozelo, ali no maléolo medial, que é o ligamento colateral medial. Esses 4 ligamentos, eles formam um feixe, um leque, que ganharam um nomezinho, os 4 juntos. Tem um nome de ligamento deltoide. Certo? Ah, professor, deltoide lá no ombro? Não, deltoide lá no tornozelo. Paciente rompeu o ligamento deltoide. Você já vai olhar para o ombro? Não, você vai olhar para o tornozelo.
Ombro tem um músculo deltoide. Lá no tornozelo tem um ligamento deltoide. Por que os dois chamam deltoides? Porque eles têm uma forma deltoidiana, uma forma geométrica, tá? Que se assemelham. Tem um monte de coisa no corpo que tem o mesmo nome e tem lugares diferentes. Deltoide é um, tá? Que tem locais diferentes. Então, nós temos um complexo ligamentar medial, que é o ligamento colateral medial, composto por 4 ligamentos. E um complexo ligamentar lateral, ligamento colateral lateral, composto por 3 ligamentos. Agora, vamos voltar lá naquela imagem onde eles estão mesmo, para a gente identificar. Ó. Do lado lateral, nós temos talo fibular anterior. Está até escrito aqui, ó, cadê? Ó, talo fibular anterior, componente do ligamento colateral lateral. Está aqui, ó, saindo da fíbula e indo para o talos anteriormente. Talo fibular posterior, ó, saindo da fíbula e indo para o talos posteriormente. E calcâneo fibular. Tá os 3 aqui. Os 3 estão escritos, ó, talo fibular posterior é um componente do colateral lateral. Calcâneo fibular é um componente do colateral lateral. Ponto. Esses 3 ligamentos fazem parte desse complexo lateral. Do lado medial, mesma coisa. Os ligamentos colaterais mediais são tíbio talar anterior, tá aqui, ó, sai da tíbia e vai para o talos anteriormente. Olha, o tíbio talar anterior faz parte do ligamento deltoide. Tíbio talar posterior, sai da tíbia e vai para o talos posteriormente. E ele também fala que é do ligamento deltoide. Tíbio navicular, sai daqui da tíbia e vai para o navicular anteriormente. Também fala que ele é do ligamento deltoide. E tíbio calcâneo, sai da tíbia e vai para o calcâneo. E ele também faz parte do deltoide. Beleza? Fora eles, olha a quantidade de ligamentos que a gente tem, não precisa nem falar, né? Lembra que a gente comentou isso lá na mão também? Entre cada ossinho desse do taço, a gente vai ter vários ligamentos unindo eles, certo? Muitos ligamentos. Outra coisa curiosa aqui também são esses 2 tendões, ó. Esse é do fibular curto, que vai inserir bem aqui nessa tuberosidade do 5º metatarso, que eu falei para vocês que a gente palpa. E esse aqui é o fibular longo, que ele entra debaixo do cuboide e vem aqui pontilhado, ó, lá por baixo da sala do pé, e insere lá no 1º metatarso. Tá? Bom, falado dos ligamentos, vamos agora aos movimentos. Tá? Nós temos aqui os movimentos do tornozelo. Dorsiflexão é o pezinho para cima. Flexão plantar é o pezinho para baixo. Perfeito? Aqui está escrito plantiflexão, mesma coisa. Plantiflexão, flexão plantar. Então esse é o movimento. O tornozelo também faz, eu vou pular inversão e inversão que eu vou explicar. Adução e abdução são esses movimentos aqui. A forma mais clássica de explicar adução e adução, inversão e inversão, eu já vou mostrar para vocês. Então, o tornozelo também aduz e abduz e faz inversão e eversão. Inversão e eversão são movimentos que confundem muito. Você vai pegar o pé e virar para dentro. De interno. Nunca mais esqueçam isso. Eversão, o pezinho vai virar para fora. E de externo. Então, inversão é para dentro, eversão é para fora. Inversão é internamente, eversão é externamente. Ok? Agora, olha aqui para mim. Eu vou fingir que eu estou deitado na cama e os meus pés estão... Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui. Eu estou aqui deitado e meus pés estão na cama, certo? Desse jeito. Panturrilha aqui embaixo e o pé. Se eu fizer isso, ó, com os meus pés, tipo dando tchau com o pé, eu estou fazendo adução quando eu jogo ele para dentro, abdução quando eu estou jogando ele para fora. Entenderam o movimento? Isso eu estou fazendo com os pés, adução e abdução. Ponto. Agora, se eu fizer isso com o meu pé, ó, eu estou fazendo inversão. E isso para fora, eversão. Inversão,
eversão. Eu jogo ali para dentro, in. Eu jogo ele para fora, e. Rodo ele, entendeu? Que é bem próximo do eixo de rotação. Então, é in, é isso, e é isso. Adução é só isso, abdução é só isso, é o tchau. O inversão e eversão tem rotação também. Perfeito? Então, a gente tem esses movimentos. E aqui no pé, eu gosto de falar o seguinte. Vou pegar esse aqui, ó. Lembra dos ligamentos? Que tem aqui os ligamentos colaterais laterais, do lado do dedinho, e os mediais, para o lado do dedão. Pergunto a vocês, se o paciente vira o pé para fora, vira, esse lado aqui vai esticar ou afrouxar? Vai ficar mais frouxo, vai aproximar os ligamentos. Esse lado aqui vai esticar, porque ele virou para lá, não foi? Então, quando se faz a eversão, tende a machucar os ligamentos mediais, o deltoide. Quando se faz a inversão, esse pé vai virar para dentro, ele vai esticar os ligamentos que estão do lado de fora, os laterais. Então, na inversão, tem chances de romper os colaterais laterais. E é isso que acontece. Perfeito? Que são os entosses que a gente tem em inversão ou em eversão. 80% em inversão, para dentro. Por conta até daquela facilidade, lembra que eu falei da mobilidade ser maior em inversão e tudo? E favorece uma incidência maior. Vamos aos músculos. Muito curiosos os músculos do pé também, tá? Alguns aí que a gente nem lembra ou nem conhece e que faz parte. Primeiro eu começo pela parte anterior, que na canela mesmo, parte anterior da tíbia, descendo para o tornozelo, tá? E começo por esse aqui, ó. Esse músculo origina lá na tíbia, no côndilo lateral, desce e morre aqui no primeiro metatarso e cuneiforme. Esse é o tibial anterior. Anterior, músculosíssimo bem conhecido aí da gente. O famoso músculo da canela mesmo, que dá canelite, né? Uma patologia que sapeca esse tibial anterior, pode evoluir para uma periostite do osso e tudo, enfim. Nós temos aí então esse tibial anterior, que é o músculo principal aqui da região anterior da tíbia. Só que a gente nunca lembra dos que estão atrás dele, mais profundo, por baixo dele, meio que escondido. E nós temos esse aqui, ó, que sai do mesmo lugar que ele, ó, do côndilo lateral da tíbia, desce e espalha para o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, que é o extensor longo dos dedos. E esse outro aqui também, que vem, ó, sai da fíbula e termina no hálux, lá na falange distal. Ó. Esses aqui também vão lá na falange distal dos 4 dedos e esse do hálux. Então, esse aqui é o extensor longo do hálux. Esses são os extensores longos dos dedos. O extensor longo do hálux ia estar aqui, ó, descendo para cá, junto, né? Os dois. E nessa imagem tem todo mundo junto, ó. O tibial anterior, de verde, por cima, mais um pouquinho lateral dele, saindo do mesmo lugar do que ele. O extensor longo dos dedos, né, digítoros, dedos aqui, digitais. E o roxinho por baixo, e menorzinho um pouco, menos comprido, o extensor longo do hálux. Ponto. Então, esses músculos são importantes também, esses extensores. Estão aí na parte anterior. Eles vão mexer nos dedos. Eles vão fazer isso. Olha aqui para mim. Aqui está o pé. Certo? Calcanhar, a face é plantar, a sola do pé. Eles vão levantar os dedinhos, ó, fazer isso. Extensão. Tanto dos 4 dedos quanto do hálux. Tem um para cada. Tem um músculo só para o hálux e outro músculo para os outros dedos. Ponto. Na parte anterior. Na parte posterior, nós temos o tríceps sural. O músculo da panturrilha, né? Da batata da perna. O tríceps sural, gastrocnêmio e sóleo, como todos já conhecem. Tem uma coisa que eu sempre gosto de frisar. O sóleo começa na fíbula e na tíbia e desce lá para o calcâneo, tendão de Aquiles. O sóleo não chega no joelho, ó. Ele não atravessa a articulação do joelho. Ele morre aqui. O gastrocnêmio não.
a porção medial, cabeça medial dele vai no côndilo medial, aqui lateral, perdão, né? E a cabeça medial vai no côndilo medial. Ponto. Então, a cabeça lateral, independente, vai no côndilo lateral, a cabeça medial vai no côndilo medial do joelho. Então, ele atravessou a articulação do joelho, vai lá no fêmur, do fêmur, perdão. Então, por isso que quando a gente falou do joelho no outro vídeo, a gente usou o gastrocnêmio para falar também como um músculo, porque ele flexiona o joelho. Já o sóleo não, porque o sóleo não atua no joelho. Perfeito? E os dois vão estar fazendo a flexão plantar, a ponta de pé, né? Flexão plantar, que é o principal movimento deles. Por baixo do tríceps sural tem alguns músculos também, igual tem lá na parte anterior, tá? Que são o flexor longo dos dedos, mesma coisa, ele desce e vai flexionar os 4 dedos, e o flexor longo do hálux, que também desce e vai flexionar o hálux. Aí voltando aqui na minha imagem, os extensores que estavam lá embaixo do tibial anterior vão jogar os dedinhos para cima, os flexores que estão debaixo da panturrilha descem e vão fazer a flexão dos dedos. Certo? Pronto. Tão importantes quanto. Além desses 2 músculos que estão embaixo da panturrilha, ainda tem o tibial posterior. Não é? Claro, se a gente tem um tibial anterior, tem que ter o posterior lá atrás. Só que o posterior, apesar de se originar posteriormente na tíbia e fíbula, descer posteriormente, quando ele chega aqui no tornozelo, ele medializa. Ele vai para o lado medial e se insere no navicular, nos 3 primeiros cuneiformes. Passa aqui do lado do maléolo medial. Então, ele não atua posteriormente. Tá? E, por último, do lado lateral, os fibulares, junto da fíbula. O fibular curto, que insere lá na tuberosidade do 5º metatarso, como eu mostrei para vocês naquela imagem. E o fibular longo, sai lá da cabeça da fíbula, entra no suco do cuboide e aqui ele está transparente, ó, por baixo dos pés, do pé, quer dizer, e insere lá no 1º metatarso. Aí, moçada, os músculos são esses, que vão atuar diretamente no tornozelo. Existem os músculos intrínsecos do pé. Se existe o extensor longo do hálux, não é à toa, é porque tem o curto. Se tem um extensor longo dos dedos, é porque tem o curto. Se tem um flexor longo do hálux e o longo dos dedos, é porque tem os curtos. E os curtos estão lá dentro do pé, originando e se inserindo no pé. São músculos intrínsecos. Assim como na mão. Lembram da região tenar e hipotenar? São os músculos, oponência do polegar, flexor, adutor, oponência do dedo mínimo, flexão de dedo mínimo. Então, a gente tem os músculos intrínsecos. Tá? O que eu gosto de falar dos músculos é o seguinte: quais são quem que está junto com quem? Quais são os antagonistas e agonistas, os opostos aí, que vão fazer um equilíbrio, né? Os opostos se atraem, os opostos se equilibram. Na frente, eu tenho o tibial anterior. Oposto a ele, atrás, não é o tibial posterior. Muitos erram aí. Na frente, eu tenho o tibial anterior. Atrás vai fazer o movimento contrário, é o tríceps sural. O tríceps sural é antagonista do tibial anterior. Se eu venho aqui nessa imagem, o tibial anterior está aqui na frente do pé e sobe, e ele joga o pé para cima. O gastrocnêmio e o sólio está por baixo do pé aqui, e na hora que ele contrai, ele joga o pé para baixo, porque ele joga o calcâneo para cá e o pé desce. Então, o tríceps sural e o tibial anterior que são antagônicos. Um faz dorsiflexão, outro faz flexão plantar. Tá? Em relação aos flexores e extensores, é óbvio. O extensor longo do hálux tem como antagonista o flexor longo do hálux. Um vai puxar os dedinhos para cima e outro para baixo. O flexor longo dos dedos vai ser antagonista dos flexor longo dos dedos. O flexor vai ser antagonista do extensor. Perfeito? E o tibial posterior, ele é antagonista dos fibulares. O tibial posterior vai fazer a
inversão do pé. Inversão, jogar ela para dentro. E os fibulares vão fazer a eversão. Então, o antagonismo está aí. Perfeito? Então, se eu pegar no tornozelo mesmo, aqui no tornozelo, eu vou até usar essa imagem, eu tenho de lado o tibial posterior, que apesar dele vir posteriormente, por baixo do tríceps sural, ele medializa. Do lado lateral tem o fibular. Então, tibial posterior e fibulares. Aqui na frente, como eu disse, eu tenho tibial anterior com gastrocnêmio, extensor longo do hálux com flexor, extensor longo dos dedos com flexor. Aí eu tenho certinho, um para cada oposto. Esse equilíbrio, o tornozelo tem que ter esse equilíbrio, para ele manter a sua melhor função. Acabaram os músculos. Pronto. Aqui está falando dos fibulares, eu coloquei essa imagem aqui, mais uma vez para mostrar o fibular curto, terminando na tuberosidade do quinto metatarso, e o fibular longo, entrando no cuboide, e ele vai de pontilhadinho até lá no primeiro metatarso por trás. Aí está simulando aí uma tendinite do fibular, né? Perônio era o nome da fíbula, antigamente, né? Tíbia e perônio. E o músculo também chamava peroneu, perônio, longo e curto. Assim que mudou a nomenclatura da anatomia de perônio para fíbula, aí os músculos também viraram fibulares. Mais uma coincidência, ou não, né? E não é, mais uma, como é que fala? Mais uma similaridade entre o pé e a mão. Túnel do tarso. Lá na mão a gente teve o túnel do carpo. Lembra? Túnel do carpo, entre a região tenar e hipotenar, no meio da mão. Tem um vídeo aí para quem quiser assistir de novo. Passa os flexores superficial dos dedos, 4 tendões. Flexor profundo dos dedos, 4 tendões. Flexor radial do carpo, 1 tendão. E o nervo mediano, não é? Que vai para o primeiro, segundo, terceiro, metade do quarto. Pode inflamar, dar síndrome do túnel do carpo. Aqui tem um retináculo. Lembram que tinha um ligamento, um retináculo que segurava essas estruturas e por baixo era o túnel. Mesma coisa aqui. Maléolo medial, aqui está do lado medial, tá? E calcâneo e tendão de Aquiles. Ó. O retináculo liga o maléolo ao calcâneo. Pronto. Tá aqui. Por baixo dele, lá dentro, passa o túnel do tarso. E nós temos de azul um tendão no tibial posterior, de azul o tendão do flexor longo dos dedos e de azul o tendão do flexor longo do hálux. Ponto. Vai estar escrito aí, tá? As estruturas. Além desses 3 músculos, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux e o tibial posterior, tem também de amarelinho o nervo tibial e artéria de vermelho tibial posterior. E se tem artéria, tem a veia também. É que alguns autores nem colocam a veia, mas ela está aí. Sempre onde tem uma artéria levando sangue, tem uma veia trazendo. Então, as estruturas que passam no túnel do tarso é o tibial posterior, seu tendão, né? Flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, nervo, artéria e veia tibiais. E esse nervo pode inflamar, comprimir, e o paciente vai sentir dor irradiada para a parte medial do pé e planta, dói, e aí gera a síndrome do túnel do tarso. Assim como lá em cima tem do túnel do carpo. Perfeito? Aqui é a mesma imagem de novo, né? O ligamento transverso, o retináculo flexor, os tendões passando por dentro, mais uma imagenzinha para a gente ver uma perspectiva diferente. E essa também, que é bem bacana. Aqui eu tenho também um retináculo de novo, né? Um retináculo flexor, saindo do maléolo medial indo até o calcâneo, ligando. E por baixo dele passa o tendão do tibial posterior, o tendão do flexor longo dos dedos, o tendão do flexor longo do hálux, nervo tibial e artéria tibial posterior.
Esse aqui não considera a veia, acha que a veia não serve para nada. Mas ela também está passando aqui. Beleza? Então, eis aí o túnel do tarso, que a gente precisa também estar avaliando. O paciente pode vir com dor aí. E está com a síndrome do túnel do tarso. A gente tem que lembrar que ele existe. E cai um pouco em esquecimento, viu? Poucos são os que lembram desse túnel do tarso aí. O que mais que a gente tem que avaliar? Vamos falar um pouco das alterações agora. Né? A gente revisou a anatomia, vem revisando e falando também da importância desses músculos e movimentos. Agora, como que a gente avalia o pé? O paciente pode chegar com qualquer desconforto, patologia relacionada a tornozelo e pé, que a gente vai ter que fazer uma análise nessas palpações ósseas, na inspeção, na palpação, né? Olhar esses maléolos, olhar essa tuberose, tudo que é palpável a gente vai palpando em busca de dor, em busca de alguma irregularidade, tudo, como a gente já falou. E vamos fazer também a gonometria, né? Que vai ser assunto para os próximos temas de tornozelo e pé. E também vão ter que fazer os testes de força muscular, se preciso, alguns testes especiais de tornozelo e tudo. E vamos inspecionar o pé desse indivíduo. Existem no pé 3 arcos que vão nos dar sustentação. De uma maneira bem didática, melhor às vezes até do que entender o desenho, que ele não está sobreposto, aqui está certo. A gente tem um arco longitudinal medial, temos um arco longitudinal lateral e um arco transverso. Tá? Imaginem que aqui é o calcanhar, essa bolinha. Imaginem que aqui é a cabeça do primeiro metatarso, que aqui vai vir a falange proximal e distal e vai fazer o dedão. O dedão do pé está aqui. Imaginem que aqui é lá o quinto metatarso, a cabeça dele, e aqui vai fazer o dedinho, com aquela unhazinha pequena que tem gente que nem tem, né? A unha do quinto dedo, não precisa, nem tem pessoa que se olha e fala, gente, cadê a unha? Não tem. E uns tem pequenininho, outros tem maior, enfim. Imaginou, né? Aqui, teoricamente, o desenho não ficou muito bom, mas tem mais o terceiro, o quarto e o quinto dedo, né? Fazendo aqui o pé. Então, moçada, aqui embaixo o calcâneo. Existe um arco que sai da cabeça do primeiro metatarso, aqui onde tem um apoio e tudo, e o hálux, e vai lá para o calcâneo. Puf, faz isso. Existe um arco que sai lá da cabeça do quinto metatarso e vai lá para o calcâneo, faz isso. Esse é o arco longitudinal medial, que está do lado medial, do lado do calcâneo. Esse é o arco longitudinal lateral, que está do lado lateral, está do lado do quinto dedo. Aqui do lado do hálux, né, o medial. E tem um outro arco transverso que faz assim, ó. Agora, olhando para a minha mão, ó, eu tenho um pé. O meu dedão é o calcâneo, certo? E lá tem os dedos. Do calcâneo até o hálux, eu tenho um arco medial, que é aquele arco do pé que a gente tem mesmo, longitudinal. Do lado lateral, ele é menor, mas ele também existe. E o transverso é esse aqui, ó, esse arco que faz esse arco do pé assim, ó, entendeu? Nesse sentido transverso. Então, nós temos esses 3 arcos, que a função deles é literalmente não estar chapado no chão, é servir como uma mola, literalmente. Amortecedor, literalmente. Na hora que a gente está com o pé fora do solo, ele tem o seu arco. Na hora que a gente encosta no solo, o pé faz isso, o peso do corpo vem e esse arco desaba. Faz igual a mola mesmo, amortece. Na hora que a gente tira, o arco arma. Então, ele serve como amortecedor, entenderam? A função do arco é essa. Distribui peso, distribui melhor, dilui os pesos ali. Essa imagem também vai ficar bacana. Dá para a gente ver o arco longitudinal medial, o lateral, que é mais discretinho, mas tem, e o transverso. Perfeito? O transverso monta esse arco lateral aí. Então, a gente tem esse tripé no pé. Esse tripé que eu desenhei aqui, ó. Uma base e 2 bases à frente e uma atrás. Isso aqui segura o peso do corpo inteiro. Ponto. Né? São esses arcos. E vem distribuindo gradualmente aí por toda a planta do pé, né? Que a gente vai ver já já. Tá aí de novo, ó, o arco longitudinal medial, o longitudinal lateral
e o transverso. Perfeito? São os 3 arcos do pé. Aí agora, para a gente fechar aí a aula, né, que é essa parte postural aqui agora que a gente vai entrar, vamos falar um pouco da divisão do pé e as possíveis alterações que cada uma dessas regiões podem ter, tá? É bem interessante a gente ver o pé com essa visão dividida por partes. Então lá atrás, pegando o calcânio e talos, né, como está aqui de vermelhinho, calcânio e o osso do talos, nós temos o retropé, o retro, está lá atrás. O restante dos ossos do tarso, navicular, cuboide, os cuneiformes, e alguns autores até colocam o início do metatarso, como se fosse aqui assim, ó, a base dos metatarsos, como mediopé. E do restante dos metatarsos e as falanges, o antepé. Então, o pé é dividido nessas 3 partes, retropé, mediopé e antepé. E essas 3 partes funcionam independentes, moçada. Existe uma forte relação de uma com a outra, fato, mas elas são independentes, onde cada uma dessas partes vão ter alterações distintas. Então, o retropé do indivíduo pode estar assim ou assado, e normal. O mediopé do indivíduo pode estar assim ou assado, ou normal. E o antepé do indivíduo também pode estar assim, assado ou normal. Isso a gente vai avaliar. Precisa avaliar e descobrir por que está assim. Tem muito questões musculares, fato, pode estar agindo, mas também tem muitas questões posturais, que pode estar vindo do joelho, pode estar vindo lá de cima, né, e alterando a pisada. Vícios, calçados, um monte de coisa, né? Então, olha só o que acontece. Tá aqui esses achados aqui, né? Tá aqui esses textos, essa relação. Então, olha só, no retropé, o calcânio pode estar sempre normal, em algumas pessoas, varo ou valgo também. Então, o retropé, que é o calcânio talos, a gente costuma falar calcânio varo ou calcânio valgo. Perfeito? O mediopé, esse paciente pode ter um pé cavo, que é aquele que o arco é muito aumentado, ou o pé plano, que é aquele que o sujeito chapa o pé no chão. Os dois. O sujeito, normalmente, quando ele é valgo, ele tende a ter o pé plano. Tende. São aquelas relações que eu falei que tem. O sujeito, quando é varo, ele tende a ter o pé cavo. O pé plano é o pé chato. Perfeito, sinônimo. Chato e plano. Chapado no chão. Quando a gente vai para o antepé, aí a gente tem uma possibilidade do pé ser supinado ou do pé ser pronado. Certo? E eu vou falar um por um nos próximos slides, para vocês entenderem. Então, normalmente, a tendência de quem tem um calcânio valgo é ter um pé plano e é pronar. Essa relação está certinha. Varo, cavo com supinar. Só que isso não é uma verdade absoluta. Muitos pacientes vão inverter. Muitos, para compensar, senão o pé vai ficar todo pendendo para um lado. Muitos, para compensar, vão fazer isso. Ó. O calcânio está um pouco valgo, o pé está um pouco plano, o antepé vai e supina para contrapor. Ou o calcânio é varo, o pé é cavo, o antepé prona para contrapor, para equilibrar. E a gente vai ter que visualizar isso. Existem algumas situações, por isso que eu falei que eles são independentes. Ou pode estar os dois, o antepé e o mediopé para a mesma tendência, e o valgo e o varo, que fez o oposto para contrapor, de uma forma até de adaptação. Ou porque foi uma adaptação antálgica, antiálgico, que a gente fala, para fugir da dor, começou a incomodar, o corpo foi adaptando, ou até mesmo estrutural, enfim, ali, né? Então, olha só, quando a gente vai para o calcânio, vamos falar um por um. A gente tem um calcânio normal, teoricamente ele tem que estar retinho, ó. Até um pouquinho inclinadinho, ainda está dentro da normalidade, tem os valores, tá? Que a gente mede esse ângulo aqui, ó.
tem que estar de 0 a 180 graus, né? Agora aqui ele já está um pouco inclinado. Aqui, ó, ele está maior ainda. Então, esse paciente, ele está pisando, né? Aqui é o dedinho e aqui vai ser o dedão, tá? Aqui é o lado medial e aqui é o lado lateral do pé, de todos. Então, o paciente que descarrega o peso maior na parte medial do calcâneo, ele é valgo. O paciente que jogar o peso maior na parte lateral do calcâneo, ele é vago. Tem um calcâneo vago. A gente vê isso assim, ó, olhando para o paciente, igual está aqui, ó. Eu olho para esse paciente e vou ver que ele vai estar jogando peso mais medial do que lateral. Mais medial do que lateral. Então, ele é valgo. Ou então, o contrário. Eu olho, eu tiro, peço para o paciente tirar o sapato. Eu sento atrás dele, num banquinho no chão e vou analisar o calcâneo dele. Ele em pé na posição de relaxamento. Literalmente assim. Tá? Uma forma. Então, a gente tem essa relação. A descarga mais medial, valgo. A descarga mais lateral, varo. Tá? E aí, esse paciente agora, em relação ao médio pé, ele pode ter um pé normal, como a gente falou, ou chato, que é o plano, lembram que é sinônimos, ou cavo. Então, olhem primeiro aqui em cima. O pé normal, ele tem um arco. Estão vendo? Um arcozinho aqui, de boa, tranquilo. Então, ele vai gerar essa pressão no chão. Ó. Se ele pisar no chão, a gente vai ver essa pressão. A parte medial do pé aqui, ó, não toca. Por quê? Porque a gente tem um arco, né, medial do pé que vai estar um pouquinho levantado. Só a parte lateral que vai tocar, e mesmo assim um pedacinho não toca, ó, porque aqui não é reto, porque a gente tem também um pequeno arco longitudinal lateral, não vai descer retinho assim. Ok? Ponto. O sujeito que é chapado no chão, que é um pé chato ou plano, ele não tem um arco. Então, essa parte que aqui não encosta no chão, no arco fisiológico, aqui encosta. Então, como a pressão dele fica muito mais recheada, mais preenchida, que o medial também, ele faltou encostar pouca coisa, né? Do pezão dele aqui, ó. Do arco medial e do arco lateral. E o sujeito que tem um pé cavo, o arco é muito aumentado. Então, dá para eu passar aqui dentro, ó. Praticamente. Você pega uma régua, passa ali dentro, ela vaza do outro lado. Aqui no normal, não vaza, encosta na parte lateral. Então, quando a régua vaza do outro lado, alguma estrutura, esse pé é muito cavo. Olha como vai ficar a pisada dele. O meio não toca no chão. Pisa a parte da frente, o antepé, os dedos, pisa o retropé, o mediopé não toca no chão. Isso é uma alteração postural que pode estar afetando o corpo. Enfim, várias alterações geradas no corpo, aí, estruturais. Beleza? Só para vocês entenderem, então, o que é o chato, o que é o cavo. E também tem aqui outra imagem, ó, legal do chato e o cavo. Normal, né? A gente tem aqui, apresenta um pequeno arco, a mesma imagem, né? Só com outra perspectiva. O chato, a gente não vê espaço entre o chão. Então, a pressão é mais chapada. Toca-se quase por inteiro o chão, tem a definição bonitinho. E o cavo, um arco muito aumentado, em que o médio-pé não toca no chão. Perfeito? E o antepé, moçada? O antepé pode estar pronado, ou pode estar supinado, ou normal, ou neutro. Do mesmo jeito, posição pronada do antepé é aquele paciente que vai fazer uma descarga que está o chão. Ó. Muito maior no primeiro dedo, no hálux, e o quinto dedo está suspenso. Ó. O que está tocando no chão aqui é a parte medial do pé, a parte lateral está fora do chão. Já na supinada é o contrário. Se eu colocar o piso aqui, exagerando, né, claro, o maior contato vai ser no lado lateral no chão. O hálux praticamente não toca, literalmente. E o normal tem que ter uma distribuição uniforme entre os dois. Tá? Então, se você estiver sentado na sua cadeira aí, coloca os seus pés no chão, né? Ponto. Agora, joga o peso todo para o lado do dedão. Tira o dedinho do chão e apoia o dedão só no chão. Aí você está pronando o seu pé. Agora, volta tudo para a posição normal.
joga o peso todo para o quinto dedo, para os últimos metatarsos lá. Tira o hálux do chão e joga. Aí é como se você supinasse o pé, o antepé. Beleza? E como que a gente vê isso? A gente vê tanto, né, avaliando visualmente, como através de algumas imagens de exames que a gente faz. Outra forma de ver o prono e o supinado, igual, por só 2 imagens para a gente ver, né? O pronado, ele toca mais na região medial do pé, o neutro, mais equilibrado, e o supinado, ele toca mais na região lateral do pé. Inclusive, o tênis vai estar mais desgastado aqui, ó. O tênis vai estar mais desgastado aqui, é uma forma da gente saber. O sujeito que tem um calcânio valgo, o tênis vai estar comendo mais do lado medial, né? O tênis, se for um tênis legal, com salto pequeno, ele vai simular bem isso daí. Dependendo do tamanho do salto, até inverte, que quando a gente sobe no salto, pode inverter essas curvas, essas alterações. Mas um calçado, a rasteirinha, esses calçados são fiéis para a gente ver o desgaste. Ajuda também na interpretação. Tá? E uma forma super fiel e bacana também é a podoscopia, que a gente faz através de um podoscópio. A gente tem ele nos laboratórios, né? A gente faz uma prática bem legal com esses podoscópios, tira foto do pé de todo mundo, é bem divertido, a gente ri pra caramba, né? Não tem exposição, depois a gente nem sabe o pé de quem que é, pé tudo igual, cada um tem um pé que merece, né? Como a gente fala. Então, olha só que legal. Esse pé desse paciente, esse aqui, que é o esquerdo, né? Ele está menos cavo do que esse. Ó. Tá vendo que esse aqui está mais cavo ainda, que essa parte nem toca no chão? Esse aqui tem até um pedacinho passando. Porém, esse daqui ainda tá cavo também. O normal seria ter um pouco mais de contato aqui, ó, para ser considerado normal, né? Ainda tá muito, tem só um filetinho. Super importante, ó, os 5 dedos dele estão amassadinhos, tocando no chão. Aqui também os 5 dedos estão tocando no chão, então o podoscópio é perfeito para a gente ver a pressão plantar. Os dois são supinados, esse é mais supinado, perdão, os dois são cavos, esse está mais cavo ainda, tá? Mas ele, no antepé dele é bom, ó. Ele não está nem pronado nem supinado, ele está tocando todos os dedos, essa é a perfeição do antepé, né? O calcânio a gente pouco dá para ver assim, calcânio a gente olha mais analisando aqui, como eu falei aquela hora, tá? E de médio pé ele é cavo, de antepé ele está neutro, tá bacana, de calcânio no podoscópio não é o melhor de se ver. Olha esse. Agora, os dois são cavos, tá vendo? O médio pé bem cavo, nem encosta, nem encosta. E aqui você tem os 5 distribuídos, o dedinho meio amassado aqui, tá vendo? Agora olha o de cá, o dedinho não tocou, tá vendo que ele não tá amassadinho? Tá ali, não precisava nem ter o dedinho, coitado. Né? Então, esse pé descarregou um pouco da pressão lateral e está mais do lado medial, então ele está um pouco pronado. A gente pode afirmar isso. Né? A gente vai avaliar também o pé, pode ser que esse dedo esteja elevado, enfim, mas normalmente é isso. Esse dedinho não está encostando, esse aqui já está um pouco menos a pressão, mais ralinha, mais fraco a pressão, o branquinho da pressão no espelho. Né? Então, esse antepé está pronado, esse aqui está normal. Os dois médios pés estão cavos. Deu para entender um pouco como a gente faz essa análise, que é super legal de fazer? E a gente pode fazer também através de um plantígrafo. A gente passa carimbo, né, na sola do pé do paciente, ele vai lá e puf, joga a pressão dele ali no papel. Ou a gente faz muito com tinta guache, aí ele vai e pisa numa folha A4 no chão, uma folha para cada pé, e solta. Aí fica lá aquela marca, esses mesmos desenhos que a gente está vendo aqui, ó, fica lá na sola do pé, na folha. Tá? Aí a gente consegue analisar aí, ó. Olha esse aqui, cadê o quinto dedo dele? Não tem. Amputou? Não, é porque ele não encosta. Aqui tá mais preto, tá vendo? Bem preto, então a pressão tá mais forte aqui. Esse aqui já não tá tão preto quanto esse, ó, mas já tá mais distribuído. O quinto dedo já encosta bem. Mas olha aqui como tá mais pretinho também. Então esse pode estar quase supinando, tirando o apoio de cá. Certo? Esse o calcanhar pouco não está encostando, então esse está jogando pressão muito mais lá na frente do que lá atrás. A gente faz várias análises aí, na podoscopia ou na baropodometria.
é uma área riquíssima da fisioterapia, que aí a gente confecciona palmilha, trata vários problemas, é bem interessante. Aqui com tinta, ó, a gente também analisa, a tinta às vezes escorrega, não é tão preciso, mas é bacana, tem muito trabalho científico usando a tinta para a gente poder analisar o pé. E aqui é como se faz o cálculo. Qualquer um desses aqui, ó, a gente traça uma reta para poder traçar o pé dele mesmo, né? Como se eu pegasse uma linha e traçasse aqui, ó, retinho. Aí a gente mede a linha A, o comprimento do pé, no meio dele, e a linha B lá no calcâneo. Com centímetros mesmo, com a régua, né? Ou milímetros. Mede, mede. Tem alguns outros cálculos, igual o de Starrelli. O protocolo de Starrelli manda a gente fazer aqui e aqui, né? Teoricamente. E vai dividir uma pela outra. Divide a A pela B. E dá um resultado. E aí fala. Se for até 0,9 ou 1,0 o resultado, esse pé está cavo. Se for de 1,5 para cima, eu não sei de cor, mas é em volta de 0,1, 1,5, não sei, não estou falando exato, tá? E acima de 0, tanto é cavo, menos é plano e dentro do intervalo de tanto até tanto é normal. E aí você dá o laudo do pé do paciente. Então, através daí, a gente vai tentar descobrir, será que a dor que ele está tendo, se essas frequências de entorse, esse paciente chegou lá para tratar um entorse, ele falou que já teve vários. Não tem a ver com esse pé que está opronado ou supinado demais, favorecendo mais o lado de cá do que o lado de lá? Né? A faciite plantar que ele tem, esse encurtamento do tendão de Aquiles, as patologias em geral do tornozelo. A gente tem que fazer essa análise e analisar, né? A parte postural, como eu falei no joelho, como a gente viu lá no quadril, as anteversões, retroversões, e por aí vai.